Bom dia. Está perdida, Mariana? Acho que o aplicativo atualizou. Tá muito diferente. Eles resolvem atualizar na hora que você está usando. É um negócio incrível. Ou talvez não, né? Mas aí é uma surpresa quando você vai usar. Normal. Mas está conseguindo ouvir direitinho? Uhum. Então, vou começar, né? Aí os que vierem depois, eles podem sempre voltar ao vídeo, né? Está gravando. Então, só para terminar o capítulo 4, parte 2, tá? Foi mais comprido, né? A gente vai lá para a posição. O que eu fiz nas aulas anteriores, né? Eu demonstrei os teoremas integrais. Tem outras versões desses teoremas integrais, tá? Tem vários tipos de integrais que podem ser feitos, né? E tem versões desses teoremas, né? Por exemplo, aqui está o teorema da divergência, né? Que a gente usou para exemplificar o que às vezes a gente chama de lei de Gauss no eletromagnetismo, tá? Eu não vou explorar todas as versões, tá? Porque a ideia é bastante similar ao que a gente fez aqui, né? Qual que foi essa ideia, né? Foi relacionar uma integral de contorno, estou chamando de contorno, uma integral que fica sobre uma variedade que tem dimensão menor, aquela que está imediatamente do outro lado da igualdade do teorema. Então, esse é o aspecto mais caricato assim, desses teoremas, né, que a gente está focalizando. E é o fato de você conseguir relacionar uma integral sobre um domínio, que seria uma casca ou um caminho, com a integral de uma outra quantidade, né? Em geral tem uma derivada, pode ser um rotacional, pode ser uma divergência, pode ser um gradiente, às vezes tem relações que você tem, por exemplo, aqui um φ escalar, uma integral vetorial, e aqui um gradiente sobre o volume. Tá? Então, você vai ver versões dessas igualdades no eletromagnetismo, por exemplo, vai aparecer, tá? Mas a ideia de derivar e de validar essas igualdades é a mesma. Então, quais são as considerações que a gente faz? Primeiro, a gente presume que não há nenhum problema com a função, com o campo, pela região que a gente passa, né, com essas integrais. Então, o que eu estou chamando de problema aqui? Há uma indefinição, não é isso? Quando há essa indefinição, a gente chama às vezes de singularidade, a gente pergunta se a gente não consegue evitar essa região. E é justamente no caso que a gente consegue evitar, num deles, né, que saem exemplos importantes, por exemplo, a lei de Gauss. Né? Então a gente derivou. Deixa eu só voltar aqui no desenho, só para retornar como é que eu fiz isso. Então, no desenho lá para cima, esse desenho aqui, a gente deforma a superfície de integração, né, de maneira que ela cubra uma superfície interna que tenha uma simetria conveniente para aquela divergência que a gente está tentando contornar. Tá certo? Obviamente, se você não tem nenhuma divergência em nenhum lugar, aí você pode usar diretamente o teorema, tá certo? A igualdade. Tá? Nesse caso da lei de Gauss, a gente parte da lei de Coulomb, né? Para o campo elétrico. Cadê? Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de campo, ele tem uma divergência na origem, não é isso? Aqui você está em esférico. Você tem uma divergência na origem, mas fora da origem, você vai notar que o rotacional dele é zero. Então, se você puder usar
a integração em qualquer região que não contém origem, você já sabe que você vai obter o fluxo desse campo aqui vai ser nulo através daquela superfície, por causa da igualdade que dá o teorema da divergência. Tá? Mas a gente vai além. Isso é uma parte da lei de Gauss, ou seja, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície que não contém cargas. Né? Eu estou falando em linguagem física, né? O que a gente verificou em linguagem matemática. Perdão, divergente aqui no caso, tá? Porque eu estou com a cabeça na integral de caminho. Na verdade, aqui a derivada aqui importante para nós aqui é a divergência. O rotacional do campo elétrico também é nulo para campos estáticos, assim, tá? Isso é uma das equações de Maxwell. Ou seja, não falei errado, mas não é o rotacional que é importante para essa parte aqui, né? Quer dizer, ele é importante, né? O fato de o campo ser conservativo, outra ele é sempre importante. Mas aqui, por a lei de Gauss, a gente usa a derivada que aparece no integrante, é a divergência, tá? E a divergência é nula. Em todo espaço, exceto, obviamente, aqui na origem, onde nem o campo está definido, tampouco as suas derivadas, né? Então, o fato da divergência ser nula, ele vai me dizer que se eu cobrir uma região do lado esquerdo aqui, na casca, né, que define a superfície, se eu cobrir uma região em que eu não tenho divergência, que a carga não está dentro, eu já sei que imediatamente que o fluxo é zero. Isso é uma parte da lei de Gauss, tá? Mas e se a carga está lá dentro? Como é que eu faço? Eu separo, né? De maneira que a integral efetivamente completa não envolva a carga, certo? Ou seja, aqui tem um desenho, né? Cadê o desenho? Está ali em cima, né? Que eu tinha falado para você. Nesse caso aqui do desenho, a carga estaria aqui, ó, assim, nesse pontinho aqui, tá? Então, o que você faz? Né? Em vez de manter ela lá dentro, porque você não vai poder usar o teorema. Porque o teorema foi derivado, né? Fazendo uma superposição de microvolumes, até só sobrar a integral na casca, né? Assim foi feito. Em cada microvolume desse há uma expansão, né? A gente presume que a função pode ser expandida ali. Certo? Então, não só a função é definida, mas alguma derivada, né, tem que ser definida. A gente, né, pode presumir que ela é analítica. Muito bem. Então, eu não posso envolver essa carga aqui dentro do domínio. Então, o que eu faço? Eu deformo, faço uma integral aqui por dentro, com a orientação diferente, e na volta, nesse tubinho, a integração tem um sinal só trocado, portanto, se cancela. Exatamente como a gente faz sobre um caminho, tá? É a mesma ideia. Só que aqui dentro, aqui dentro, eu uso uma simetria conveniente. Porque aí, o que eu vou fazer? Veja bem, esse lado esquerdo aqui da igualdade, vamos lá para baixo de novo. Vendo, está aqui, ó. Eu descrevi o teorema, a igualdade que a gente chama de teorema da divergência. Então, esse lado aqui eu já sei que dá zero, porque o integrando é nulo, né? Tá? Se eu evitar a região que tem problema. Eu estou evitando como? Separando na superfície de interesse, que é uma superfície genérica, e numa superfície interior que eu vou tentar fazer a integral. Esse lado esquerdo, na variedade de dimensão menor, é o lado que a gente tenta fazer a integral. Porque ela, obviamente, ela não vai passar em cima de divergência nenhuma, né? Então, vai dar zero. Quando der zero aqui, nesse caso aqui, que a divergência é nula, eu já posso relacionar a integral exterior com a integral interior. A integral interior sendo fácil de fazer, porque eu escolho a simetria da superfície, muito conveniente para me dar a simetria do próprio campo. Tá? Então, aí eu completo essa integral e aí eu tenho algo a dizer sobre a integral de superfície do campo, uma superfície geral. Tá? Foi isso que a gente fez aqui. Não vou refazer, né? Porque já foi feita a parte na aula passada. E chegamos a essa conclusão aqui, com uma aplicação do teorema da divergência, né? Que o integral campo elétrico, né, numa casca, dá a carga internamente a casca, certo? A menos de uma constante, que depende até do sistema de unidades. Às vezes você vai ver 4π aqui, essas coisas, tá? Depende do sistema de unidades que você escolhe, essa constante aí é diferente, tá? Então, veja, se eu faço isso para mais cargas interiores, ou seja, eu faço a minha superfície
genérica abraçar mais cargas interiormente, então eu tenho que fazer uma deformação para cada carga, a ideia é exatamente a mesma, cada integral esférica vai dar um resultado que eu posso passar para o lado direito, né? Porque no lado direito eu tinha o zero. O resultado aqui, ó, foi o que eu completei, uma das integrais de área, né? Que eu consegui fazer por causa da simetria esférica. E eu tenho, então, agora o teorema completamente, que é chamado teorema de Gauss do eletromagnetismo, que diz que a integral de superfície do campo elétrico vai te dar como resultado a soma das cargas interiores. Se não tiver carga no interior, dá zero. Essa que é a famosa lei de Gauss, tá? Essa é uma coisa que está contida na forma, como você reparou aqui na derivação, na forma da lei de Coulomb, né? Por quê? Porque ela tem essa dependência com R ao quadrado, cancelou aquele escalonamento da área que aparece aqui no elemento de área, quando eu fiz a integração esférica lá dentro, aquela esfera pequenininha, tá? Se você não tivesse essa dependência, o resultado não seria igual. Certo? É importante, tá? Porque, só vou resumir aqui, eu não vou fazer discussão tão longa, né, sobre eletromagnetismo, mas é bom chamar a atenção, né, para um ponto, que é o efeito de blindagem. Tá certo? Se o campo... essa lei de Gauss, né, ela está associada com um efeito que chama de blindagem para um condutor elétrico. Tá certo? Então, o que acontece com um condutor, né? As cargas vão tentar se separar. Qualquer carga líquida dentro de um objeto que tem condutância ideal, né, conduz à vontade, vai tentar ir para a superfície, né? Porque as cargas querem ficar longe de uma das outras, né? Então elas vão para a superfície, certo? Então, só tem carga no condutor na superfície. Se só tem carga na superfície, o que é essa lei de Gauss dá? Quando eu integro em qualquer superfície interior ao condutor. É zero, não tem carga. Esquece a superfície. A superfície você deixa lá. É o volume do seu objeto metálico, por exemplo. Que é um condutor não ideal, mas aproximado. O seu objeto metálico, você sabe que se tiver carga lá dentro, você carregou, pôs um cabelo, né? Passou um metal assim no cabelo depois que ele ficou eletrizado. Tudo bem, vai ter carga, vai. Mas, se ele estiver isolado, ele não perde a carga, mas a carga, você sabe, vai toda para a superfície. Porque ela tem mobilidade e ela vai querer ficar longe uma da outra. Então, ela vai para o máximo longe possível, o locus de qualquer volume, mais longe possível. É sempre a superfície, né? Onde você tem posições mais distantes possíveis umas das outras. Né? Então, as cargas vão para a superfície. Então, lá dentro do metal não tem carga. Aí você inverte o argumento. Agora eu tenho um zero aqui do lado direito. E qualquer superfície que eu escolher dentro do metal, essa integral dá nula, porque não tem carga lá dentro. Como a superfície é qualquer, isso é importante, tá? Uma integral definida, quando ela dá zero, não quer dizer que o integrando é nulo. Não quer dizer. Por exemplo, na linha, tá? Para exemplificar, a integral do seno, né? A integral do seno de x dx. Se você integrar de 0 até 2π, dá zero, mas não quer dizer que o integrando é zero. Porque o seno, ele tem, né, uma parte positiva, uma parte negativa que se cancela na integral. Então, quando a integral é zero, não quer dizer que o integrando é zero. A não ser que o domínio seja arbitrário. E se ela é zero para qualquer domínio que você escolher, dentro de uma região, obviamente, não precisa ser todos os domínios infinitos que você consegue imaginar, mas se ele é arbitrário, se qualquer deformação que eu faça ainda continua dando zero, isso acontece dentro do metal, porque a carga lá dentro é nula, né? Então, eu sou obrigado a concluir que a integral é nula, porque senão não é efeito de ter uma paridade, alguma coisa, de eu estar integrando em torno de um ponto em que ela faz que nem o seno, entendeu? Que ela tem uma parte positiva, outra negativa e se anula. Isso aqui é uma propriedade da soma, não é de integrais, não. Tá? É uma propriedade da soma de números. Né? Se você tem uma soma de números, é um conjunto numérico, qualquer soma que você pegar lá dentro dá zero, né?
tá certo? Conjunto grande. Né? É estranho, né? Talvez para conjuntos finitos você até consiga arrumar um conjunto que todas as somas individuais, por exemplo, se eu pegar um domínio simétrico inteiro, né, e somar os números inteiros de -5 até 5, eu sei que dá zero. Mas qualquer soma interior dá zero desse conjunto, não. Se eu somar de 1 até 3, já não dá zero, para eu evitar os negativos, né? No entanto, se eu te disser, olha, eu tenho um conjunto numérico aqui, eu somo qualquer domínio que eu pegar de soma, do 1 até o 3, né, falando do índice, né, do elemento, dá zero, você vai ser forçado, né, a suspeitar, pelo menos para um conjunto finito, né, de que todos os elementos são nulos. No caso da integral, como é um conjunto infinito, né, contínuo, e, em geral, né, não, salvo algum contra-exemplo vampiresco aí, né, certo? Fraquinho, certo? Você, quando tem uma integral nula para qualquer domínio, né, você é obrigado a dizer que o campo elétrico é nulo. O que eu, com esse discurso inteiro, eu falei aqui? Eu falei da blindagem. Um condutor, esse é o fenômeno físico agora, falando do fenômeno físico, tá? Um condutor, com essa historiona que eu contei aqui, ele não deixa o campo entrar lá dentro, o campo elétrico entrar lá dentro, né? É um pouco intuitivo, né? As cargas vão para a superfície, e não só elas vão para a superfície, como elas se moldam ao campo exterior de maneira a anular o campo interno. Isso está expresso aqui nesse fenômeno que eu descrevi usando a lei de Gauss. Tá certo? Chama-se blindagem. Tá? Então, toda vez que você abre seu aparelhinho eletrônico, que tem um rádio, que é um cara que é muito sensível à interferência, vai ter uma anteninha lá que responde a sinais muito, muito pequenininhos, que depois vão ser amplificados, né? Toda vez que você abre esses aparelhos, você nota que tem, às vezes, uma placa metálica, né, envolvendo uma parte lá do sistema. Isso é para blindar. Certo? Isso já é conhecido desde a invenção do rádio, tá? Isso é um efeito da engenharia, né, que usa. Então, o efeito de blindagem. Agora, veja que interessante. Você fala, pô, isso aí é coisa de técnico. Pô, eu não gosto disso, eu preciso fazer física, né? Certo? Tudo bem. Digamos que você seja esse cara, né? Que não é, eu sei que não é o caso de todo mundo, né? Mas, como é que a gente faz? Eu vou contar a história inteira agora, não vai ter jeito. Eu vou contar a história inteira. E a história inteira é a seguinte: alguém, mais recentemente, no século XX, né, bolou um jeito de determinar com grande precisão se o fóton tem massa, baseado exatamente nesse negócio que você chamou de técnico aí. E como? Tentando medir desvio na lei de Gauss. Por quê? Porque, como eu te disse, a lei de Gauss é uma consequência dessa dependência de 1 sobre r ao quadrado, que é a lei de Coulomb, né? Consequência. Falei para você que se eu mudar esse expoente aqui, eu não consigo. O campo já é diferente, divergência já é diferente, mesmo que ela dê zero, a integral de área já vai dar outra coisa, né? Então, em geral, esse efeito que a gente vê rapidamente de blindagem da carga dos metais, ou, né, nos condutores, está associado com essa dependência. Como que você pode tentar ver que tipo de desvio você tem aqui? Escrevendo isso aqui, ó, para campos onde você desvia um pouquinho do 2 aqui, o expoente. E aí você vai lá no eletromagnetismo raiz, né? E aí você consegue relacionar esse desvio aqui desse expoente com a massa do fóton. Tá? Então, a massa do fóton sendo nula, você tem esse 2 aqui, que é uma propriedade da natureza, né? Imagina se o fóton tiver alguma massa. O que não vai ter que ser recolocado. Então, você determina que o fóton não tem massa com 15 casos, eu não lembro agora qual que é. Qual que é o experimento que é feito? Medição de blindagem, uma medição sofisticada de blindagem, eles põem um campo elétrico oscilante, tem vários detalhes técnicos, né? Mas a ideia é exatamente fazer um Cavendish, né, para o campo elétrico, para ver como que isso aqui blinda. Tá certo?
para testar a lei de Coulomb, né? Para testar a lei do inverso quadrado, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui encerra a aplicação, né, da lei de Coulomb com um bônus aí, né, de eu falar de efeito físico, apesar de ser aula de física matemática, tá certo? Então, só chamando a atenção de vocês para algo que vocês vão poder aprofundar conforme o tempo passa. E se houver interesse, obviamente. Vamos fazer agora um exemplo que tira uma dúvida, que sempre é uma pulga atrás da orelha de todo mundo que vê isso, ou da maioria pelo menos. É o seguinte aqui, voltando aqui à integração de caminho, tá? Então tem aqui a integral sobre esse caminho C aqui. Não sei se você consegue ver duas flechinhas aqui, sobre o caminho que está achurado aqui, né? Cuja área interior a esse caminho está achurada. Tá? E a pergunta que a gente faz é a seguinte, normalmente, você fala assim, pô, mas quando eu defino um caminho em 3 dimensões, a superfície que tem ele como borda não está unicamente definida, existem infinitas, né? Então, vamos tentar validar o teorema para 2 superfícies sem especificar o campo, tá? Então, a única coisa que eu vou te escolher aqui é a simetria do caminho, que é circular, para poder avançar um pouco, tá certo? Eu preciso poder avançar um pouco, senão não tem nada para fazer. Só ter a esperança de que isso seja verdade, ou seja, que a superfície que eu escolho é arbitrária e vai dar o mesmo resultado, vai validar o teorema, caso não haja nenhuma divergência, né, nenhum problema com a função em todo o domínio que eu estou usando. E essa vai ser a pressuposição que eu vou fixar aqui, certo? Então, aqui nesse desenho, eu tenho um campo psi, campo vetorial, que eu vou fazer uma integral de caminho, porque ela é um pouquinho mais simples de demonstrar, mas eu poderia tentar repetir esse problema para a integral de superfície, porque o espírito é parecido, tá? E aí, eu vou relacionar, obviamente, com a integral de área de uma superfície que tem esse caminho como borda. E aqui eu desenhei 2 delas, tá? Uma é essa de baixo aqui, ó, essa parte da esfera que está embaixo aqui. Então, você corta o tampo dela e imagina só a parte de baixo. E a outra é a de cima. Eu quero fazer nessas 2. Eu vou fazer a integral de superfície, até onde eu conseguir nessas 2, para mostrar que ela coincide com a integral de caminho. Então, isso aqui é um na marra mesmo. Certo? É como se eu estivesse tentando derivar o teorema na marra. Mas, na verdade, eu estou querendo verificar. E eu vou deixar como exercício para você fazer sobre essa superfície achurada aqui, que é uma terceira superfície, para ver que dá a mesma coisa também. Tá bom? Então, veja, eu não falei nada sobre o campo. Tá? Eu estou só especificando domínios de integração bastante simétricos, né, em relação ao sistema de eixos que eu escolhi aqui. Mas a única especificação do campo é aquela mais razoável, de que o campo não tem nenhum problema nos lugares que eu vou passar com essas integrais. Ou seja, divergência, nada disso, tá? Indefinições, nada disso. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, né? Aqui nesse retângulo aqui, eu tenho exatamente dito aqui, que é para você fazer aí, como exercício, aquela terceira superfície. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou explicar. Apesar de estar tudo escritinho aqui, né? Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou notar é que aqui, sobre a orientação, né? Então, mão direita, tá? Aqui, tudo bem que está invertido, né? Mano? Podia falar assim, né? Mas a mão direita, você vai pegar e vai passar sobre o caminho, né? Para determinar a orientação. Então, a orientação da superfície segue a orientação do caminho. Por quê? Porque o teorema que relaciona a integral de superfície com a integral fechada no contorno, ele é uma composição de vários caminhozinhos microscópicos aqui, vamos dizer assim, né? Pequenininhos, que tem a mesma orientação para que sobre a integral só sobre o caminho, né? Lembra disso? Então, qual que é a orientação da mão direita nessa superfície aqui da calota superior? É um vetor normal, a superfície esférica que eu escolhi, orientado para fora da superfície, que é o vetor R chapéu em coordenadas esféricas, que eu escolhi convenientemente, como eu fiz, a origem do sistema de eixos no centro da esfera. Tá? Então, aqui, nessa calota exterior, né, superior,
O vetor normal de superfície é o R chapéu. É o R chapéu esférico. Agora, cuidado, nessa de dentro, tá? Ele é um menos R chapéu, ou seja, ele tem que apontar para dentro da superfície. Por quê? Porque senão ele não dá orientação de mão direita. Não sei se está claro isso aí para você, né? Ó, como é que é a orientação, né? Então, se você parte daqui, ó, faz um prolongamento desse caminho que está na borda para dentro da superfície, assim, ó, tá? E passa a mão direita sobre ele, você vai ver que você tem um vetor apontando para dentro da esfera. É isso que tem que acontecer mesmo. Tá? Então, isso vai ser um elemento importante para fazer a integral, tá? Então, vou fazer primeiro a integral na parte de cima, depois a integral de área na parte de baixo, para tentar relacionar com a integral de caminho. Então, na verdade, primeiro eu vou fazer a integral de caminho mesmo, até onde eu conseguir, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou escolher sistema de coordenadas esféricas, porque ali é o que mais me convém realmente, né? A simetria toda esférica. Está aqui o campo escrito em coordenadas esféricas, tá? Tem a componente R, a componente θ, a componente φ. Note, essas componentes, apesar do índice R, θ e φ, elas dependem de R, de θ e de φ, cada uma delas, tá? Cada uma das componentes do campo depende de todas as variáveis. É isso que é sempre assim, não importa o sistema de coordenadas, tá? Então, esse Rzinho que está aqui não quer dizer que a função só dependa de R, nem nada. É um índice, só para dizer que é componente R, nesse caso aqui, tá? Não quer dizer derivada, não quer dizer nada nesse caso. Muito bem. O elemento de caminho, nesse caso é o significado desse dr com a flecha em cima aqui. O elemento de caminho, deixa eu abrir um parênteses aqui, sobre notação, rapidinho, tá? Para vocês que prestam atenção nessa parte. Às vezes, na literatura, você vai notar essa notação aqui, que põe um dr, normalmente é negrito, né, que tem na literatura, no livro, né? Mas seria equivalente a escrever o dr com vetor em cima. É muito comum o pessoal se referir a isso como sendo o elemento dv de volume, tá? Então não se espante, não. Nesse caso aqui é o elemento de caminho mesmo, tá? Por convenção nossa aqui, para esse caso aqui, né? Então esse dr que está aqui fazendo produto escalar com o campo, sobre aquele caminho circular que está ali em cima desenhado. Esse elemento de caminho, como é que ele é, né? Veja, ele é o caminho é sempre tangente ali naquele ponto, né? Então ele pega o ângulo que eu chamo de azimutal, que eu chamo de φ, aqui. Tá? Uma convenção um pouco mais antiga. Eu chamo esse ângulo azimutal de φ, e ele está ao longo do φ chapéu mesmo, tá? Ele é um caminho tangente, está aqui, ó. Está aqui, dr, ele está ao longo do φ chapéu. O comprimento dele é R, é o raio vezes o arco de ângulo, né? Mas o raio ali é o R seno do θ, né? Veja. Esse é o θ, tá vendo aqui, ó, bem aqui no meio? O raio da circunferência é o R esférico vezes o seno de θ, né? A projeção frontal, né? A projeção oposta, né? O ângulo é que está formando o raio, né? Então, o raio vezes o elemento de ângulo, né? Cadê ele? Cadê? Tá aqui. Tá aqui assim, né? Esse é o raio, R seno θ, e esse aqui é o elemento de ângulo, dá o comprimento. Então, construir aqui o elemento de caminho que vai na integral. Agora eu faço o produto escalar com isso que está logo acima aqui, ó. Veja que o produto escalar só vai sobrar uma componente aqui, porque o produto escalar de φ com θ é zero e com R também, né? R chapéu é zero. Isso aqui é uma base que ainda é ortogonal, tá? Bom, então eu consigo reduzir a integral de caminho a essa forma aqui, ó. Por que eu tirei o R seno θ de dentro da integral? Porque eu estou integrando só na variável φ, né? Nesse caminho, volta para o desenho aqui, ó. O θ é o mesmo ao longo do caminho e o R também é o mesmo, é constante. Então, chamando de R e θ, eles não vão ficar dentro da integração, né? Tá bom? Então, isso aqui eu vou deixar assim, não consigo avançar mais do que isso, porque eu não conheço a componente do campo. Posso deixar lá nessa forma, né? Muito bem, então deixa reservado essa parte de caminho, agora vamos para a de área, né?
A gente quer comparar essa letra A aqui com a integral que eu obtenho fazendo sobre as áreas, né? No fundo, eu quero fazer para as 3 superfícies de enunciado, que são aquelas 3 que eu falei, a calota de cima, a calotona de baixo e também aquela superfície dentro da circunferência, achurada, né, que eu deixei como exercício. Eu vou fazer só para essas duas, né, para te mostrar já que já dá igual. Tá? Então, agora a gente, então, já que vai fazer uma integral desse objeto agora aqui, ó, qual que é o objeto? É o rotacional do campo, produto escalar com a área, uma área que tem como borda aquele caminho. Nesse caso, eu escolhi a calota de cima e a calota de baixo, tá certo? Para exemplificar, e também a parte interior como exercício. Muito bem. Então, vamos pegar na calota superior primeiro. Qual que é o módulo do elemento de área? Bom, é o módulo de elemento de área esférico, já que eu estou na calota esférica, tá? Então, o que é? Novamente, é aquele comprimento R seno θ dφ, tá certo? Vezes um outro comprimento que é o R dθ. Tem 2 comprimentos que são associados a arcos angulares, quando você anda sobre uma calota esférica de raio fixo. Tá? Um é o R dθ, olha lá, vamos lá ver. Só para você saber, tá? É esse R que é a distância até a origem, vezes uma variação desse ângulo dθ aqui, ó, ao eu andar ou nessa de baixo ou na de cima, que aí o θ vai variar, né? O R não. Mas o θ varia, né? Então você tem um R dθ, que é um comprimentozinho aqui ao longo dessa, como é que chama isso aqui? Esse meridiano, né? Não, meridiano e os trópicos, né? Isso aqui é um meridiano, né? É isso, as linhas que ficam sobre o globo, né? É um meridiano, é isso mesmo, né? Certo? Então, quando você anda sobre isso aqui, que eu estou chamando de meridiano e posso estar errado também mais das aulas de geografia, certo? Isso aqui vai te dar um comprimento aqui, que é o R, vezes o arco, que é dθ, né? E quando você anda ao longo do azimute, né, longitudinal ou do trópico, né, você tem um comprimento que é R seno de θ dφ. O produto desses 2 comprimentos dá o elemento de área, está lá embaixo, ó. Aqui, ó. Só que na calota superior, eu ponho ele ao longo do R, para fora da superfície. E na calota interior, ou inferior, né, eu fiz aquela ressalva de que o R é menos R chapéu, para poder dar consistente com a regra da mão de orientação. Tá? Então, esses objetos são orientados, é uma superfície orientada. Eu já fiz o elemento, não foi o módulo, né? Foi o módulo porque essa flecha está escondida aqui assim, mas aqui já tem o R chapéu para que já te dá o elemento já vetorial de área, com a orientação correta e também o módulo correto, tá? Então agora eu vou substituir isso na integral, né? Mas, veja, na integral vai aparecer o rotacional também, tá? Como o elemento de área só tem a componente R chapéu, então esse produto escalar aqui, ó, ele vai te dar um R chapéu, produto escalar com rotacional, ou seja, a componente R do rotacional do campo. Vezes a parte modular aqui, que está mais ou menos, dependendo se é a calota de cima ou a calota de baixo, tá? Eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo aqui. Bom, se você quiser, você olha nas tabelas aí que tem a componente R em coordenadas cartesianas do rotacional. Mas veja que não precisa fazer isso. Nesse caso aqui, se você não quer consultar a tabela, você, em uma linha, usando o número de Levi-Civita, né, como a gente fala aqui no bom português, você demonstra essa relação aqui. Ó. Se você tiver um produto escalar de um vetor qualquer, com rotacional de um outro, ele pode ser rearranjado dessa forma, contanto que você respeite a orientação que a derivada aparece, que ela vai derivar quem está à direita sempre, ó. Tá? Você mostra uma linha. Talvez nem precise de tanto passo, tá? Então, na sua cabeça, você já pensando no número de Levi-Civita, você vê que você, ao expandir esse produto, que esse é misto, esse pode chamar de misto mesmo, né? Tá? Quer ter um escalar e o vetorial. Você pode rearranjar isso aqui sem problema dessa maneira, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para o que interessa para nós, que é o R, né, componente R do rotacional, ela pode ser reescrita assim, olha, agora eu tomo um produto vetorial do R com nabla e aplico a divergência disso aqui, né, desse objeto, ou seja, o produto escalar dele, isso não é divergência, né?
mas é o produto escalar dele com o psi, tá? Não posso chamar isso aqui de divergência, tá? Saiu da minha boca, mas deixa eu avisar você. Não, a divergência é o nabla, produto escalar com psi. Isso é o nome que a gente dá, chama-se divergente, né? O resto não é só porque tem um produto escalar que você vai chamando de... Mas é que tem uma derivada, tem um produto escalar, a gente fala assim, parece uma divergência, mas é um parente dela, aí, tá? Qualquer. Muito bem. Então, vamos fazer isso, ó. Lembrando qual que é o nabla em coordenadas esféricas. Isso aí a gente normalmente pode, se você mexer um número de vezes suficiente, você vai lembrar de cabeça como é que é a cara desse cara aqui. O produto vetorial disso com isso é fácil de fazer, porque ele envolve só as componentes que são vetores aqui, né? Essa aqui já dá zero, r θ dá φ, olha aqui, ó. E rφ dá menos θ, né? Porque está na ordem anti-alfabética. Anti-soletrativa, né? Se não falar do alfabeto aqui, o cara se confunde, né? Então já aparece aqui esse objeto fazendo produto escalar com o campo. Essa parte aqui, para você chegar aqui, você pode falar, seria melhor ter olhado na tabela do rotacional seria mais fácil de fazer. Seria mesmo, né? Estou dizendo, pode quando você está numa ilha, né? E não tem tabela. Dá para ter essa saída, porque essa parte aqui você vai ter que checar, não fazer, porque a maioria delas dá zero, tá? Derivadas do tipo d de φ de r chapéu. Quanto que dá a derivada d de φ do r chapéu? Porque esse cara atua em todo mundo que está para a direita. Então tem que ter cuidado ao fazer o produto escalar, porque ele não vai envolver só a parte vetorial diretamente fazendo o produto escalar entre eles, não. Tem as derivadas que vão atuar fazendo regra de produto sobre esses dois caras que dos dois dependem das variáveis. Tá? Por exemplo, também esses dois, né? E também esses dois. Certo? Por isso que eu pus essa flechinha aqui, esse sinal aqui com a data, né? Que eu chequei ontem isso aqui para ver se estava certo. Só para fiz a ponto, tá? Você faz também. Eu já tinha feito, sei lá quantos anos antes, né? Quando eu dei esse curso antes. Foi ano passado, retrasado, né? Apesar de eu ter feito essas notas em 2013. Bom, o resultado é esse aqui, ó. Tá? Pode ser colocado a componente R. Esse resultado pode sair diretamente da tabela. Deixa eu ser bem claro com vocês. Então, se você já está cansado de fazer essas derivadas, você vai lá na tabela, vai olhar, você vai conseguir tirar esse resultado aqui da tabela diretamente. Essa aqui é a componente R do rotacional, tá? Essa aqui, ó. Eu obtive aqui fazendo, né? Quando eu fiz essas notas de aula, não estava a fim de levantar, sei lá onde é que estava a tabela, ou ligar o computador, não sei. Então aqui, vamos prosseguir fazendo essa integral, né? Agora veja, tem a integral na calota de cima. Perdão. Vamos ver se a voz voltou. Deixa eu não usar água aqui hoje. A integral na calota de cima, ela cobre. Então, como é que é uma integral esférica completa? Ela cobre todo o azimuth, né, de 0 a 2π. E, obviamente, não tem integração em dr. Você está numa casca esférica, tá? Mas a integral no θ polar, no caso da coordenada esférica, o polar é aquele de cima, né? Ela vai de 0 até θ, até o ângulo que tiver, né? Nesse caso, vamos lá para o desenho, vai. Nesse caso, eu vou pegar do 0 até esse θ aqui, que eu chamei de θ mesmo. Tá? Então, se eu estou na calota de cima, eu vou de 0 até θ. Se eu estou na calota de baixo, eu vou de θ até π, que é o domínio de integração do θ. Ele vai sempre de 0 até π, né? Só que eu vou fazer primeiro uma integral que vai de 0 até θ, e depois outra de baixo que vai de θ até π. Tá bom? Então, por isso que você vai ver aqui aparecendo, depois que eu substituo essa parte do rotacional aqui, que eu chequei ontem e tal, dentro da integral, você vai ver esses limites de integração, tá? O azimuth cobre a circunferência inteira, porque é uma calota, né, simetria, né, azimutal, e o θ vai de 0 até o θ que está ali. E agora eu tenho que fazer essas integrais, mas veja, eu tenho derivadas aqui dentro, né? Veja que eu chamei a variável aqui de θ', tá? Eu tive cuidado de chamar essa variável de integração de θ' para não confundir com a variável θ. Eu não estou fazendo uma primitiva, estou fazendo uma integral definida.
Só que o θ é arbitrário, eu já tinha dado esse nome para o ângulo lá na figura. Certo? O θ é o cara, é o final, né? O ângulo final de integração. Então, a variável de integração tem que ter outro nome, porque ela está variando, né? Tá bom? Então, ela é a variável muda que a gente chama da integração. Está aqui, ó, de θ', todas as funções que estão aqui, θ', tá? E vendo integrando aqui que eu trabalhei antes. A componente radial do rotacional está aqui, tá? Isso é na calota de cima, tá? E, aqui no texto, está na calota de cima, quer dizer que esse aqui é na calota de cima, e esse aqui na calota de baixo, tá vendo? Na calota de baixo, você tem uma integral, que vai de θ até π, como eu falei antes, e tem um menos aqui, que vem do produto escalar, lá em cima, tá? Esse menos aqui, ó. É importante, senão não dá certo. E agora você tem que tentar prosseguir com isso, né? Você consegue? Bom, a integral em θ sobre uma derivada dá a própria função. A integral em φ eu não sei. Vai ficar aqui, ó. De 0 até 2π dφ do psi-φ. E o r seno de θ, de onde veio? Daqui, ó. Veja, isso aqui é uma integral de uma derivada de θ, né? Portanto, da própria função que está aqui dentro, tá certo? Aplicada nos pontos. Seno de θ menos seno de zero. Aqui, ó, da seno de θ. Eu já pus para fora. Porque agora a outra integração é em dφ. Claro que a componente φ do campo pode depender de θ e de φ. E de r também. Depende em geral. Mas eu não sei como é que é a cara dela explícita, então vou deixar ela dentro da integral aqui. Tá? E essa outra parte aqui? Essa aqui, eu vou fazer a integral em φ, porque a em θ eu não sei fazer. Essa aqui é uma derivada em φ. Então, como é que fica? Completando a integral em φ, ó, dessa segunda parte, eu aplico os limites, ó, de φ igual a 0 até 2π, está aqui, ó, porque é uma derivada. Certo? Então, essa aqui já não consigo completar. Mas veja. Tá, e a de baixo? Vamos fazer primeiro a de baixo, antes do veja, tá? Antes do veja. Vamos pegar aqui, eu fiz a de cima e a de baixo. A de baixo tem um menos, né? E agora esse seno aqui, a única diferença é que esse seno aqui, ó, esse seno aqui vai estar em π menos ele em θ. Tá? θ está embaixo aqui. O seno de π dá zero, menos seno de θ dá menos seno de θ mesmo. Está aqui, ó, integrei uma derivada. Com esse menos de fora vai ficar mais, vai dar igual a de cima. Essa parte que é a primeira aqui, ó, a primeira parte dá igual a de cima. E eu só escrevi de cima completa, tá? Eu estou te dizendo que a primeira parte da de baixo está igual a de cima. Tá certo? Isso já está nessa igualdade aqui, que é igual a de baixo, eu já compactei esse resultado aqui. Ou seja, tem que abrir para perceber, mas eu estou falando aqui para explicar. Tá certo? Eu fiz a de cima e já notei que essa primeira parte dá igual a de baixo, porque vai dar o seno de π menos o seno de θ, esse menos aqui com outro menos do r, que é importante que eu falei. Tá certo? Vai dar o mais, que vai dar igualzinho essa parte aqui, ó, tá? Na de baixo. E essa outra parte aqui? Essa outra parte aqui, na de cima, dá de 0 a θ, né? Porque essa integral eu não sei fazer, só fiz em φ. E na de baixo, dá de θ até π. Então dá diferente aqui, ó. A de baixo com a de cima. Mas por que eu ainda insisti na igualdade? Porque essa parte aqui tem um detalhezinho, que é o veja lá que eu tinha começado na outra fala lá atrás, né? A função integrada, né, a derivada dela, veja que a componente θ está aqui, ó, ela foi integrada em dφ de 0 a 2π, então ela deu a própria função em φ igual a 0 e em φ igual a 2π. Então vai ser ela menos no valor 2π menos ela mesma no valor 0. Mas a função é analítica, ela não tem nenhuma descontinuidade, nada disso. Então o valor dela em 2π tem que ser igual ao valor dela em 0. Concorda comigo? Porque essa variável φ aqui é cíclica. Então, se você olhar lá para o desenho, vamos lá. Tá? Só para deixar essa parte bem clara.
O φ é o ângulo que cobre. Você dá uma voltinha inteira aqui, ó, e voltar no mesmo ponto. Então, o ponto φ igual a 2π e φ igual a 0 é o mesmo. Tá? Se você não variar o θ nem o r, né, claro, nessa voltinha que você dá, né? Que é o caso aqui, eu só estou variando o φ. Estou mantendo o r e o θ' fixos dentro da função, né? Para depois ser integrado, né? Mas a primeira integral vai dar ela em 2π menos ela em 0, sendo ela analítica, não tendo descontinuidade, quando você dá essa volta, né? Tem que dar 0 essa subtração aqui. E vai dar 0 tanto na parte da calota superior, como na parte da calota inferior, dado que ela não depende da integral que você teria que fazer em θ depois. Quais são os limites? Ela é um 0 que vem dessa integração aqui. Então, na verdade, sendo essa parte igual a 0, por causa da analicidade da função, o resultado é esse, que é igual ao de baixo, tá certo? E tem mais, ele não só é igual ao de baixo, veja aqui o B, né? Mas ele é igual ao integral de caminho, olha lá, vou subir só para você ver. E eu fiz a integral de superfície do rotacional. Então, nas duas calotas deu a mesma coisa, e não só deu a mesma coisa, como deu a integral sobre o caminho circular que está ali, tá? Vou deixar como exercício, você fazendo essa terceira superfície aqui, certo? Achurada. Aí você pode usar coordenadas cilíndricas para fazer, né? Vai ficar mais fácil. E demonstrar também. Faz a integral de superfície, faz a integral. Veja que eu não falei nada sobre o campo, a não ser o fato de que ele é todo analítico, né? Quando eu uso analítico aqui, eu não estou forçando que tem uma série de Taylor infinita, tá? Eu já combinei com vocês aqui. O meu analítico aqui é função amiga, tá? Significa assim, você vai avaliar quais as condições de analicidade suficientes, caso a caso, né? Pode ser que seja analítica mesmo, tem uma série de Taylor, certo? Pode ser isso, né? Nesse sentido. Então, eu tenho um sentido para analítico que significa analisável, né? É um sentido um pouquinho mais raiz, tá certo? Então, é bom acertar a linguagem, né? Porque matemática é uma linguagem, né? E tem uns caras aí que acham que são dono dela, né? Então, manda esses caras para aquele lugar, né? E vamos seguir, né? Que aqui a gente tem que saber fazer as coisas, não é só ficar, quer dizer, falando, né? Muito bem. Então, fizemos esse exemplo e agora vamos passar para o outro tema, né? Eu queria explorar esse exemplo com vocês, porque essa é uma dúvida que sempre sobra, né? Sobra inexplicada, né? Pelo menos a impressão que tem. Eu vou fechar, então, essa nota de aula para já... Tem alguma dúvida sobre essa parte que eu fiz? Fechando aí, vocês conseguem... Normalmente vocês interrompem, né? Quando tem alguma dúvida. Professor, só para eu entender bem o exercício que o senhor pediu, a gente tem que... Você pode voltar lá na imagem, por favor? Vamos voltar. Vamos sim. Tá, qual lugar que você quer? No desenho? É isso, no desenho. Então, Tá. aí você quer que a gente verifique que a integral nessa superfície que está achurada, ela vai ser a mesma integral de caminho. Mesmo com o caminho, não precisa... exatamente. Coincide com a integral de caminho. Tá. E vai coincidir também, pelo que eu acabei de demonstrar, com as integrais de superfície que tem esse mesmo caminho como borda. Qual a sugestão aqui? É que eu demonstrei para essas duas superfícies que tem esse caminho como borda, a de cima e a de baixo. Essa de cima e essa de baixo, tá vendo? Eu demonstrei. Elas são iguais. Basta que elas tenham esse caminho como borda. Ou seja, a integral de caminho dá igual à integral de superfície nessa ou nessa. Tanto faz a superfície que eu escolhi. O exercício é você demonstrar nessa superfície achurada, que também dá igual. Ou seja, a integral de caminho já está feita aqui, ó. O resultado está pronto, né? É só chegar nele. Isso, agora que você vai chegar nele, esse φ agora, possivelmente vai ser conveniente você trocar esse φ e chamar ele do ângulo da coordenada cilíndrica. Que é a simetria aqui melhor para fazer isso, essa comparação. Ou seja, essa integral de área sai muito melhor em coordenada cilíndrica. Então, o campo vai ter uma parte Z aqui, chapéu, em vez desse φ aqui. Esse φ já não está designando mais o mesmo ângulo da esfera, se bem que é o mesmo ângulo, né? Só que aqui você vai ter um Z, aqui você vai ter
psi ao longo de φ-chapéu, que seria o ângulo da coordenada cilíndrica, e o R, a parte R, vai se referir à distância até o eixo Z, não mais a distância até a origem. Eu estou enunciando aqui as características gerais da coordenada cilíndrica. A notação que você quiser, você pode inclusive refazer essa integral de caminho em coordenada cilíndrica, se você quiser, mas você vai ter que se convencer que dá a mesma coisa, né? Porque agora o raio é o raio cilíndrico, mas ele, em coordenadas esféricas, ele é a distância até a origem vezes o seno do θ. Se a origem estiver lá na mesma posição. Tá certo? Se você quiser chamar isso aqui de R cilíndrico, R seno de θ com R, outro R, um Rzinho mais fresco, né? Aí você chama, né? Então isso aqui. Aí quiser chamar o φ também de θ, fica à vontade, né? Mas a única coisa é que você sai convencido que realmente vai dar a mesma coisa. O que responde a uma questão interessante, né? Pô, será que dá mesmo igual para qualquer superfície que tenha como borda? Dá, né? Dá, isso aí é o que o teorema fala. Então não deveria ser diferente, né? Mas é um exemplo, né, para você. Vamos fazer na marra e vamos ver se dá mesmo, né? Aquele cara teimoso, né? Que gosta de ver. E fala, pô, dá mesmo. Mais dúvidas sobre essa parte? Aproveitar que eu reabri aqui. Não, era só isso mesmo, só para ficar claro mesmo. Obrigado, viu? Ok, Carlos, né? Isso, sou eu. Tem mais alguma dúvida de alguém de você, algum outro? Das 6 pessoas que estão assistindo? Não, né? Vou fechar então. Vamos para a parte 1 desse segundo tema, que vai entrar agora em matrizes e vetores complexos, tá? Generalizar essas coisas que a gente tem visto aí. Falar um pouquinho também de matrizes, um pouco mais nesse contexto aqui, coisas que eu não falei antes. Até tomei como sabidas, né? Mas não no contexto de vetores complexos, mas naquela parte de transformações ortogonais, né? Algumas propriedades das matrizes foram presumidas, né? Não foram exploradas em detalhe, né? Porque a gente usou. Mas veja aqui nesse quadradinho da aula, tá vendo? Revisar números complexos e identidade de Euler, né? Então, é preciso fazer isso, tá? E eu vou fazer aqui no quadro um pouquinho, tá bom? Por que é preciso fazer isso? Porque tem muita gente que chega no quarto semestre e não tem muita experiência com número complexo, ou às vezes nenhuma. Nenhuma é exagero, né? Mas pode ser também. Não é para ter vergonha de ter. Eu tenho deficiência na minha formação de sobra, e eu estou há sei lá quantos anos, não vou nem falar para não dar a idade, né? Nesse business, tá certo? Inclusive a parte profissional extensa, né? Onde você tem que realmente fazer com um monte de coisa que você não gosta também, né? Finalmente, né? Enfim, então só para dizer, né, que você não precisa ter nenhuma ressalva com relação a alguma deficiência na sua formação, porque isso todo mundo passa por isso, depende da escola que você foi, condição que você teve, né, que não é igual para todo mundo, tá? Vamos lá. Vamos então subir o quadro aqui, para não ficar de muita conversa, né? E vamos falar de uma identidade, tá? Que às vezes é chamada de fórmula de Euler, né? Mas essa fórmula, pelo que eu estava lendo aí, nessas enciclopédias da vida, né, ela já era conhecida antes do Euler. Em 1715, se não me engano, já tinha um matemático francês que sabia dela. Tá? Que, basicamente, eles falaram do que eu estou falando, né, que é a identidade. Talvez vocês já estejam bem familiares com ela. Essa identificação aqui, tá? Da exponencial, onde o i agora é raiz de menos 1. Né? Então, essa identificação, que às vezes é chamada de fórmula de Euler, identidade de Euler tem várias nomenclaturas, ela já era conhecida em 1715, de acordo com o que consta aí documentado, né? E o Euler começou a falar dela em 1730, eu acho, uns 10 anos depois, eu não lembro agora quais são os números que eu estava lendo lá, né? Tá? Eu quero chegar nela hoje, tá? Então, veja,
É importante que você saiba isso. Eu vou primeiro contextualizar por que isso aqui é importante para nós, né? Porque o plano complexo é uma ideia muito interessante, entender, né, o real, né? Então, você põe os x aqui no real, um y, e um número complexo seria um z, dado assim, ó, x mais y. Então, a gente imagina que no eixo vertical, você tem caras que são sempre proporcionais ao y. A ideia é parecida com a ideia dos vetores, da base, tá? É pegar um domínio plano, né? Só que como se você tivesse uma base que é a identidade, outra base é a raiz de menos 1. E essas coisas são independentes. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma igualdade do tipo Z1 igual a Z2, aplica-se o que você já aprendeu para vetores. Né? Então, isso quer dizer, isso implica, né? Quer dizer que você tem o x1 igual a x2 e o y1 igual a y2. O que quer dizer isso? A parte real tem que ser igual, e não é ou nem nada, é e também a parte imaginária. Como se fossem vetores, tá? Quando você iguala dois vetores, as componentes têm que ser igual componente a componente, né? Independente. Tá certo? Então você tem esse conceito que é estendido, né? Que vai dar algumas características dos vetores, que é uma maneira de especificar esse domínio plano aqui. Tá? Só que agora tem um cara, é um objeto, que é ao quadrado, né? Mais especificamente, ou menos especificamente, na verdade, esse objeto i, ele é tal que o quadrado dele dá menos 1, menos a identidade. Veja, eu posso agora cortar isso aqui. Na verdade, se eu conseguir achar qualquer coisa que é o quadrado de menos 1, vai satisfazer tudo que eu quero. Eu falo, professor, não tem outra coisa que o quadrado dá. Bom, menos raiz de menos 1 já é uma outra coisa do que mais raiz de menos 1, por exemplo. Já tem duas aqui, pelo menos, mas calma aí que eu vou falar de outras coisas cujo quadrado dá menos a identidade. Já, tá? Por enquanto, é uma revisão, tá certo? E a gente associa, então, pontos, né, desse conjunto, que é um domínio que tem duas componentes reais, se você quiser falar assim, mas na verdade são um número complexo, é um número. E o que é legal desse tipo de esquema é que ele associa propriedades convenientes dos vetores com uma propriedade conveniente de números, né? Por exemplo, o produto, você não precisa fazer um produto escalar. Tem um produto numérico bem definido, né? Então, como é que você faz o produto de números complexos? Como tudo aqui vai ser assim, tá certo? Imagino que eu tenho Z1 e Z2 e quero fazer o produto de Z1 com Z2. Como é que vai dar? Pode usar álgebra. Faz assim, ó, x1 mais y1 vezes x2 mais y2. E aplica a propriedade distributiva, né? E também comutativa da multiplicação, né? E da adição também, se você quiser rearranjar os termos em posições diferentes. Ou seja, ele é um conjunto que eu estou, depois é tudo verificável isso aí, tá? Tudo verificável, você verifica melhor essas propriedades todas no curso de variáveis complexas, que introduz isso de uma maneira paulatina, né? Como o curso de cálculo 1 introduz revisão sobre limites e função paulatinamente. Certo? Mas aqui a gente está revisando, então a gente só lembrando que quando você não lembrar como é que faz a parte real e a parte imaginária, é só aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Como é que vai ter aqui, ó? x1 vezes x2, né? Vai dar... Esse cara não tem i, ó. Porque ele é a parte real desse vezes a parte real desse. Esse aqui do chuveirinho, né? Seria esse primeiro aqui. Mas em vez de eu ir para o segundo, que seria esse aqui, ó, da propriedade distributiva, né, que chama, né?
eu vou para eu vou emparelhar as duas partes reais. Eu vou pegar esse aqui de baixo, ó. Eu vou ter que fazer mesmo, então eu faço ele primeiro. Porque ele tem um i ao quadrado, né? E tem um produto de y1 com y2. Mas o i ao quadrado é o objeto que dá menos, né? Menos 1. Então, aqui já dá menos y1. Por que deu menos aqui? Por causa que o i está ao quadrado. E o i ao quadrado dá menos 1. É o que define esse i aí para nós aqui. Né? Agora, faz o resto, né? Mas os outros, veja bem, esse pontilhado aqui e também esse outro pontilhado aqui, ó, eles têm o i pendurado. Ele só aparece uma vez no produto, então ele tem que ficar aí pendurado. Então você vai ter mais i x2y1 ou x1y2, se quiser começar por esse aqui, você põe x1y2 mais x2y1, que são os cruzados. Aqui, ó, essa aqui é a parte real do produto e essa aqui é a parte imaginária. Tá? Aí, quando eu faço o número complexo em coordenadas polares. Então, vamos lá. Vamos associar um θ aqui e uma distância até a origem. Agora é o plano, né? Então, é polar que a gente chama isso aí. Bom, como é que eu faço? Mesma coisa. Você usa tudo que você sabe. Tem que ser meio brucutu mesmo. Parte mesmo. Pô. Aí você fala assim, eu estou desconfiado que essa propriedade vale mesmo. Eu posso fazer a mesma coisa que eu faço no caso real aqui. Por exemplo, como é que seria a produto aqui, né? Vamos colocar aqui do lado, para não ter que ficar baixando demais o quadro. Vamos colocar aqui do lado, né? Como é que seria R1? É aí θ1 vezes R2 é aí θ2, seria o produto Z1, Z2, né? Agora estou refazendo o produto Z1, Z2, tá? Só que em coordenadas polares, já que eu tenho essa representação. Mas por que eu posso dizer isso aqui? Voltando aqui. Eu fui muito rápido aqui, né? Espera aí, professor, por que você botou essa exponencial aqui? Por causa disso, ó. Tá? Então, se eu multiplicar pelo R dos dois lados, que está aqui em cima, tá? Eu tenho um R cosseno de θ mais IR seno θ. Verdade, né? Okay? Olha aqui onde está. O R cosseno θ é o X, ó. Por isso que isso aqui pode ser identificado com o número e o R seno é o Y. Então, um número complexo desse jeitão que eu escrevi a primeira vez aqui, ó, pode ser colocado em coordenadas polares. E essa identidade aqui que eu escrevi primeiro, ó, for válida, né? Tá bom? Se não for válida, você pode escrever ele só como em termos do seno e do cosseno, se você quiser. Mas essa identidade é tão válida que ela já vale desde 1715, quando alguém viu primeiro, né? Quando alguém notou ela primeiro antes do Euler, apesar dela chamar isso aqui ser chamado de fórmula de Euler, muitas vezes, né? Ou identidade de Euler. O Euler é um negócio, é um nome, né, que tem muita coisa associada quando você vai fazer busca ou consulta, né? O Euler dizem que ele é responsável, inclusive, por grande parte da notação que a gente usa até hoje em cálculo, né? Contam as histórias, eu não sei se é verdade, você tem que ver. Olha só, voltando aqui, então, como é que eu procedo, presumindo que ela é válida, eu já vou dizer de onde vem essa relação, tá? Presumindo que essa relação é válida, eu tenho esse produto aqui, então, eu faço aquele negócio que eu chamei de brucutu agora há pouco, né? Sai fazendo como se fosse real, e trato o i como se fosse uma constante, que tem essa propriedade de que ela ao quadrado dá menos 1, e tem outras interessantes também, como consequência dela. Então, o produto Z1, Z2, vai dar o produto dos dois módulos, que são essas distâncias, né, até a origem, vezes o produto das duas exponenciais. Mas veja, eu estou fazendo como se fosse real, né?
Então, quando você faz o produto de exponencial, você soma os expoentes, né? Então, você vai ter I, θ1 mais θ2. Certo? Então, você tem que somar os ângulos e fazer o produto dos módulos, tá? Para obter o resultado. Então, veja, é importante que você esteja... Se a gente quiser avançar, é importante que você esteja bem com isso aqui, com essas propriedades, tá? Que eu estou revisando aqui rapidamente, os números complexos. Então, você vai ter que correr atrás, caso você não esteja muito bem, esteja enferrujado, porque eu quero complementar o curso de variáveis complexas, não repetir uma parte irrisória dele que vai te ensinar só a saber o número complexo, que tem gente no ensino médio que já sabe, entendeu? Que são os caras que possivelmente alguns de vocês vão dar aula. Entendeu? Então, o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero, na verdade, eu tenho uma pretensão ainda mais em cima, né? Que é tentar, pelo menos, introduzir a gente à integração no plano complexo mesmo, por resíduos, direitinho. Tá? E, via de regra, é uma parte onde se encerra o curso de variáveis complexas. Fazendo, mas ali se encerra. Né? Então, se eu conseguir falar de invariância conforme, por exemplo, é bastante importante. Tá? Fazer direitinho, os integrais série também no plano complexo. Bom, vamos, então, apagar isso aqui que ficou bastante confuso aqui no quadro, né? Que eu enchi o quadro de coisa. E vamos voltar à identidade de Euler, ver como é que a gente pode motivar o aparecimento dela. Tá? Então, essa aula aqui, ela está realmente muito elementar, porque talvez você vá ver de um jeito que você não tenha visto no curso ainda, ou outro curso, né? Apesar de conhecer essa identidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou derivar essa identidade, tá? Mas para isso, eu vou usar uma propriedade que, como vocês têm me perguntado, já foi perguntado aqui, né? Como é que eu resolvo esse tipo de equação aqui? Ó? Vou colocar numa variável S qualquer. Qual a constante que eu vou usar aqui? Eu vou usar lambda S. Eu falei para vocês já mais de uma vez que essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Ela pode ser posta na forma de diferencial exata porque ela é imediatamente separável, né? E você integra, e a integral disso dá E elevado a lambda S. E S é a variável, né? Essa solução, ela não é única, né? Você pode pôr uma constante multiplicativa aqui, ó. Você tem infinitas soluções, tá? Que satisfazem essa equação diferencial. Mas vocês perguntaram, né? De onde é que vem isso, né? Vem daqui, ó. Primeira vez que eu fiz isso aqui, ó. Vou fazer rápido aqui para você. Imagine que A é um número real. Então, essa aí é a função exponencial. Mas numa base qualquer, não essa base com E, né, que é 2,7, 1 e outras coisas aqui. Mas de onde vem isso, então? Como é que eu faço a derivada? Uma derivada, você desloca um pouquinho, subtrai, divide pelo H, quando o H vai para zero, não é assim? Está aí do lado direito a derivada, né? É o limite. Eu não preciso usar a linguagem do limite. Linguagem. Eu estou fazendo limite. Estou fazendo ali, ó, H indo para zero. Certo? A de x mais H menos A de x. Esse é o f de x mais H, né, que é a função que eu estou derivando.
menos o f de x dividido pelo delta, que está embaixo, que é o hzinho, está indo para zero. Mas veja, vou reescrever isso aqui, ó. Não adianta, né? O cara quer usar x mesmo, né? Então, vou deixar x aqui. É vício, né? Um hábito forte, né? Depois a gente troca o x para vai ser a componente do número complexo, irrelevante, né? O x é usado para tanta coisa. Isso aqui vai te dar o que eu vou chamar aqui de f de a vezes a elevado a x. Ô Mariana, quem que é o f de a aqui? Vou perguntar. Tá vendo a Ana Maria Braga, né? Não, pior que não. Eu sei que não. Aí ia ser concorrência brava, né? Quem que vai ser o próximo da lista aqui? Aí os caras começam a ir embora, né? Faz assim. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vamos usar uma propriedade da exponencial, né? Que isso aqui pode ser colocado na forma de um produto. A elevado a x vezes a elevado a h, não é verdade? Tá? Então, usa essa propriedade de todas as exponenciais, né? Aqui, você já vê que tem um fator comum de a elevado a, que é esse aqui, ó, que eu tirei. Aí eu chamei de f de a o quê? Que sobrou, né? Legal? Eu chamei de f de a, não estou nem falando que isso aí é uma função, se isso aí... Não falei nada, eu chamei, fiz uma notação compacta. É um cara que só depende da escolha de A que eu fizer. Aqui tem um limite que o H está indo a zero. Então isso não depende de H, né? De H. Se você quiser a notação tradicional, né? Se você quiser escrever assim, fica à vontade. Tá? Eu estou dizendo a mesma coisa. Às vezes eu faço brincadeira, que eu não quis. É só questão de deixar claro, né? Certo? Está carregando esse LIM aí, né? Esse limão. Certo? Eu sei que o H tem que ser calculado no limite menor possível. Se eu for fazer isso aqui numericamente, que eu vou agora para você ver como é que isso aqui é legal. Mas uma coisa que eu já vi, ó, essa função, quando ela é derivada, ela dá um negócio que depende da base vezes ela mesma. E eu estou procurando exatamente um cara que faça isso, né, para a solução dessa equação aqui, ó. Então deixa eu tirar isso aqui, ó, por enquanto. Deixa eu voltar minha atenção para isso que eu acabei de obter aqui, né? Um problema de cálculo, estava tentando calcular a derivada de uma função nova aqui, entre aspas, né? A elevado a x, como é que eu faço isso? Ah, vou no conceito de limites. Mas aí eu já vejo uma coisa importante, né? Que é qualquer que seja esse f de a, se ele for bem definido, e vai ser, essa função satisfaz a propriedade que eu quero, né? Por exemplo, se eu disser que o f é igual. Como é que estava lá em cima mesmo? Lambda parece multiplicando, né? A uma constante vezes a elevado a lambda vezes x sobre esse f de a que eu ainda não sei quem é. Mas não tem a variável x nele. Uma coisa certa, não tem a variável x nele. Ela ficou aqui. Esse f aqui, ó,
Se você usar essa propriedade aqui, ó, da derivação, e a regra de cadeia, ao derivar essa função f, você vai notar sem nenhuma dificuldade que f de x é igual a lambda f. Então, todas as equações diferenciais desse nível aqui são resolvidas por funções exponenciais. Eu não preciso ir muito adiante. E tem outra coisa, as funções exponenciais são equivalentes entre elas. Você veja que eu posso escolher a base que eu quiser. A que for mais conveniente. Por exemplo, base 2, para eu saber de quanto em quanto tempo está dobrando o vírus da pandemia. Né? Olha a base 2. Mas quem é esse f de a aqui? Eu tenho interesse em saber quem é esse f de a, senão eu fico meio perdido. Né? Vamos, a pergunta que você faz, importante, o f de a está calculado a partir desse limite. Né? Então, vamos fazer uma outra pergunta mais legal. Será que tem alguma base que eu escolho, que esse f de a dá 1? Esse f de a. Então, será que existe algum a zero? É f de a zero igual a 1? Será que tem? Alguém perguntou isso, né? Lá em 1700 e bolinha. Será que tem algum f de a zero que isso aí dá 1? Ou seja, que a função não vai ter esse f de a pendurado aqui, porque isso aqui vai ser 1, aqui também vai ser 1. Mas você já sabe a resposta, né? Quem sabe a resposta aí de vocês 6? O Carlos. Carlos deve saber, né, Carlos? Putz, professor, pior que eu não sei não, viu? Não? Não fique com vergonha. Tem uns caras que estão escondidos aqui. Os caras conseguem se esconder no chat. Eu só vejo o nome do Carlos e da Mariana. A gente está indicando 6 pessoas. Guilherme. Guilherme sabe? Gustavo sabe, né, Gustavo? Onde eu quero chegar. Nope. Está sem microfone. Professor, eu não comprei microfone. Não, beleza. Sei. Dá para ver o nome do pessoal colocando as pessoas. Claro, fazendo piada, mas quem é o dummy aqui sou eu mesmo. Com essas plataformas e tal. Então, a ideia aqui, veja, está muito perdido? Vamos fazer. Melhor não antecipar. Eu estou perguntando, então, se existe algum f de a que faz que essa derivada fique ainda mais simples do que ela já se mostrou aqui. Ó. Mas uma coisa que já dá para ver antecipadamente é que todas as funções exponenciais resolvem esse problema aqui, que é um problema que parece ser recorrente em modelos da natureza. Essa equação de primeira ordem aqui, tá? Ela aparece com bastante... Eu dei uma para vocês, que é o crescimento populacional, né? Quando ele está começando, que é exponencial. E fiz uma correção para o modelo logístico, né? Também falei dos modelos que estão sendo usados na pandemia, também tem essa propriedade, se bem que eles acoplam, aí já são equações acopladas, um problema um pouquinho mais envolvente, mas tem solução, inclusive, analítica, esses modelos aí da pandemia, né, de CIR. Bem que a numérica é muito mais tranquila de lidar, né? Mas está aqui, ó, a equação que eu estou... Por que eu estou fazendo isso? E o que isso tem a ver com a fórmula de Euler? Já vai ficar claro, tá? Vamos ver se eu tenho tempo aqui. Tem. Pelo jeito, hoje, eu vou encerrar com essa discussão, que fica considerada não uma revisão completa de números complexos, mas uma motivação para vocês irem atrás do que é importante, né? Certo? Por exemplo, eu não falei aqui do conceito de complexo conjugado, vai atrás do que é isso, tá? Reveja, caso você tenha feito o curso de variáveis complexas, ou dê uma olhada na introdução dos livros de variáveis complexas, que é simples, tá? Os conceitos que tem ali, frente ao que você está vendo aqui, são bem simples
Você não precisa ir até o fim do livro. Os primeiros capítulos que falam o que é um número complexo, como é que você faz produto, soma, de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, o que é o complexo conjugado, é importante, tá? É bom que eu fale isso agora e não entre ainda no que seria o bojo da discussão do capítulo 5, está aqui já aberto, né? Eu vejo que vocês estão se perdendo com discussões que deveriam ser tranquilas, tá? Se eu estou falando aqui, estou falando de um negócio que é de cálculo 1, né? E não é nada fenomenalmente especial, tá? Mas vamos lá. Aqui eu estou falando de um jeito diferente do que você possivelmente viu. Então, resumindo aqui, o que eu fiz? Falei que o problema surge na tentativa de descobrir quem é a derivada da função exponencial. Para poder descobrir, eu vou direto no conceito de limite, que é o que define a derivada, tá? Eu pego a função em x mais h, subtraio da função, divido por h e faço h a zero. Isso é assim que você faz derivada, tá? Daí eu noto o seguinte, eu noto que esse a elevado a x, ele é um fator comum aqui no numerador, tá? E aí eu fatoro ele, e só para minha conveniência, que me deu nas venetas de fazer isso, eu chamo essa parte que não tem a variável mais, porque isso aqui está multiplicando, portanto eu posso pôr em evidência, né? Eu chamo de f de a, sem saber ainda se isso é uma função bem definida, nada disso. É um cara que só depende do a, por quê? Porque ele tem essa forma, que é o que sobrou quando eu fatorei. Tá? Ele é o que sobrou. É um limite. O limite, ele vai ser, se possível fazer, ele será feito no h indo até zero, portanto não vai aparecer h também. Apesar dessa forma que tem h aqui, o limite constitui uma operação que fecha no h. Você tem que aplicar, tem que fazer o limite. Nem que você faça isso de maneira aproximada, né? Tem que fazer. Então, o resultado aqui é um f, o que quer que seja esse f, ele só depende do a. O a ficou aqui. Cada a que eu escolho dá um f diferente, em princípio. Tá? Então, está aqui a notação. A derivada da função exponencial é um f de a, que depende da escolha da base, vezes a própria função. Essa propriedade sozinha da derivada, que eu já descobri sem fazer a derivada até o fim, ela já me diz que uma função nessa forma aqui, satisfaz essa equação que está embaixo aqui. Ou seja, dizendo de uma outra forma, todas as funções que são exponenciais, elas satisfazem equações diferenciais de primeira ordem, que são a derivada dela é proporcional a ela mesma. Tá? É só isso. Então, agora, só que cada escolha de base que eu fizer aqui tem um f de a diferente. Então, a pergunta que vai um pouquinho além é assim: existe uma base particular A0 que dê 1 para essa função aqui? Por que eu achei que vocês iam responder rápido? Porque se você olhar aqui, se o f de A0 é igual a 1, d de A0 elevado a x dx é igual a própria zero elevado a x. Então, não aparece nem esse f de a aqui, para essa base. Que base é essa? Você já viu. Você devia saber. Olha ela aqui. É o E. O A0 é igual ao E. Vamos demonstrar? Eu achei que você já ia antecipar com eu falando, né? Alguém fez essa pergunta em 1700 e bolinha, né? E de onde que eu vou tirar isso? Cara, você sabe fazer conta, não sabe? Olha ele aqui. Então, vamos fazer assim, eu quero que esse f de A0, né, A0, coloquei o A0 aqui, tá? Dê 1. Mas veja, eu estou no limite. Então, quando eu fizer o H bem pequenininho, isso aí tem que dar 1. Mas é uma igualdade. Então, faz assim, A0 elevado a H igual, passo o H para cá multiplicando, né? Subtrai 1. Quer dizer, soma 1, né? Do lado direito, ele está subtraindo aqui já. Então, obtém
tem uma fórmula para esse zero. E agora, como é que eu calculo isso? Claro, né? Eu tenho que fazer sempre essa igualdade é um limite. Então, eu sei que o A0 vai ser, se eu fizer o H bem pequenininho, eu vou ter aproximações melhores e melhores para H. Como é que eu calculo isso aqui? Você vai falar assim, professor, pega a calculadora, que foi o que eu fiz mesmo. Mas aí, tem aquele cara que acho que não está aqui, mas pode estar. Eu falo, professor, você está sendo desonesto, porque a calculadora faz esse tipo de operação usando a base que você já quer determinar. Então, você vai fazer um argumento circular. Não vou não, porque quando eu fiz isso, que eu nem tinha calculadora, eu fui além, aplico o log 10 aqui. Aplica o log na base 10. Por que o log na base 10? Porque lá em 1700 e bolinha, você já tinha esse conceito de logaritmo. Na verdade, essa primeira vez antes do Euler que eu falei, aparece nesse contexto, de não da exponencial, mas da função logarítmica. Então, o que acontece? O log 10 aqui, ó, já zero, né? É igual a 1 sobre h log 10 e 1 mais h. E aí você pode fazer isso aqui sem calculadora. Porque tem tabela de logaritmo em 1700. Quando você for para o passado, a máquina do tempo vai te levar, e você vai ter que demonstrar isso aqui, você fala assim, não, me dá uma tabela de logaritmos aí. O que é uma tabela de logaritmos? É uma tabela que tem o argumento de um lado e o logaritmo do outro. Qualquer passante tem que saber usar isso, tá certo? Você vai lá no argumento e faz para os argumentos cada vez menores, essa aí pega, faz o log, divide por h, vai na tabela e vê qual a zero tem esse log. Porque está tabelado, né? Os caras se ocuparam de fazer tabelas de logaritmos já desde aquela época. Elas são antigas, tá? E a gente usava elas, isso é que você vai dar risada, tá? Até muito recentemente, no século XX. Quando, na década de 70, por exemplo, os caras não tinham calculadora, e aqui no Brasil demora mais ainda para chegar, né? Eu tinha uma tabela de logaritmos na bibliotequinha lá de casa, né, que era de algum avô meu, porque eu já não sou tão velho assim, eu já tive acesso a umas calculadoras que eram maiores do que esse PC aqui que eu estou... Eram as caixas enormes, tá? Mas, já que a gente tem calculadora hoje, e eu já argumentei para você que eu não preciso ser desonesto ao fazer isso aqui na calculadora, porque eu poderia fazer de outro jeito, que não usa calculadora e que ainda não sabe nem o valor dessa exponencial, então a gente pega e testa isso aqui apenas. Hoje a gente pode se dar o luxo de apenas, afinal de contas, testar o quanto que dá isso aqui. E aí, eu vou, para não ficar muito nesse negócio, eu vou botar o papelzinho que eu fiz aqui amanhã. Ih, não dá para ver, né? Dá para ver? Deixa eu ver aqui. Mas chegar um pouquinho perto dá, né? Acho que tá dando para eu ver bem. Colocar perto dá para ver então, sim. olha aqui. Tá, eu vou deixar perto aqui, vai tremer um pouco, mas é só para a gente ver mesmo. Aqui, ó. A relação que eu estou calculando, que está aqui assim, né? Eu quero saber quem é o A0, tá? Daí eu vou pegar a calculadora, né? E fiquei pondo H. Você pode fazer isso, eu deixo até como experiência, porque isso aí você faz em um minutinho. Basta você pegar essa relação aqui, ó, e ficar calculando. Pode estar H01, por exemplo. Aí vai dar 1,01 elevado a 10. Bota H igual a 0,01. Que é isso aqui, né? Aí vai dar 1,01 elevado a 100, porque é o inverso de 1 sobre 0,01. Depois bota 3 casos e vai fazendo, né? Olha como que dá aqui o A0, ó. Tá? Ele vai convergindo para o valor aqui. Tá? Aí você que é esperto, né? Tem uma calculadora na mão, que não está em 1700 bolinha. Você pega o E que está lá dentro da sua calculadora tabeladinho, né? Deve ter umas 15 casas decimais. E aproveita e faz essa checagem. Vamos ver a diferença desse número que eu estou obtendo para o E, que hoje é conhecido já há muito tempo e tal, né? Eu fiz para os dois últimos aqui, ele vai diminuindo, vai diminuindo a diferença, né? Tá bom? Então agora você vê que realmente essa base, que dá o f de A igual a 1,
é o E, né, que foi chamado assim, né, que é uma base especial. Tá? E fica, acho que finalmente e para sempre, por favor, nunca mais me pergunte quando aparecer uma equação de primeira ordem e eu pipocar de cara uma exponencial como solução dela, e eu já vou botar a exponencial correta, né, que é o f de a igual a 1, tá? Ou seja, eu vou botar o E aqui, né, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar 1, o f de a ficou 1, ó, tá vendo? O A é o E, que é o 2,71 qualquer coisa que eu posso calcular, ficar até o resto da vida calculando quantas casas eu quiser. E aí eu chego nessa igualdade aqui, tá? E é claro, né, se eu quiser soluções para essa equação que está aqui embaixo, eu posso usar uma base qualquer, se for mais conveniente. Como eu te disse, na pandemia os caras gostam da base 2 para saber de quanto em quanto tempo está dobrando. Então, elas são equivalentes. O comportamento exponencial é comportamento exponencial. Ele não é, a base que você escolhe é só uma conveniência, tá? Mas nesse caso a gente costuma. Por que a gente escolhe esse cara? Para ter um cara a menos aqui para complicar, né? Esse f de a é 1, a forma dela fica um pouquinho melhor, tá vendo? E é a solução universal desse problema que apareceu no circuito elétrico, no negócio do crescimento populacional, etc. Tá bom? Então tá aí. Agora você sabe de onde vem isso aí. Isso aqui foi um nutshell, né? Foi o número de Euler na nutshell. Mas agora eu vou fazer como é que isso te dá origem à fórmula de Euler que a gente está precisando. Né? Aqui são 9h33, dá tempo, que eu vou fazer isso em 2 minutinhos ou talvez um pouquinho mais, tá? Imagina que agora eu tenho a seguinte função. Na verdade, não. Eu vou colocar a função como sendo um f de θ, tá? E vai ser dado assim, é uma combinação de um cosseno mais um k vezes o seno de θ. Tá? Vamos começar assim. Por que eu estou começando assim? Porque é onde eu quero chegar, né? Eu quero mostrar que para o k igual a i, essa função é o e elevado a i θ. Isso que eu quero demonstrar. Quero demonstrar a fórmula de Euler, né? Mas vamos começar assim. Agora eu faço uma derivada com relação ao próprio θ. df de θ. Esse aqui vai dar menos seno, né? E esse aqui vai dar o cosseno. Tá legal? Ou seja, olhando para essas duas coisas, elas não me parecem assim tão diferentes, né? Veja que se eu multiplicar a função por k, eu obtenho o seguinte, ó. K cosseno de θ, né? Mais k ao quadrado seno de θ. Agora ficou mais parecido aqui, ó. Essa aqui, ó, olha para ela e tenta comparar com essa aqui, ó. Para que valor de k que eu consigo uma igualdade dessas duas que estão nos balões? Qualquer k, qualquer objeto, não precisa ser um número não, tá? Que satisfaça a seguinte condição. Qualquer objeto que satisfaça essa condição engendra uma igualdade entre esses dois balõezinhos. Todo mundo concorda comigo aqui?
Então tá. Então significa que estão todos entendendo. Então, vamos supor que eu tenha esse objeto. E você já sabe que o i é um deles, né? O i é o número raiz de menos 1. Mas, vamos ficar no abstrato, que é um objeto que é o quadrado da menos 1. Bom, para ele, eu tenho a igualdade entre esses dois balões. Portanto, eu posso fechar tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, se eu consigo achar um objeto qualquer, vai ser uma matriz, cara. O K aqui é um K. Vamos pensar que existe um número que é o quadrado de menos 1. Isso aqui segue. Essa igualdade segue. Mas que função de θ, que satisfaz, acabei de falar, né? Achei até a base, né? Então, f de θ igual a E elevado a kθ. Tá? Então, bastou esse K tivesse essa propriedade aqui para que o f saia como solução dessa equação diferencial, como sendo E elevado a kθ. Você vai falar, professor, mas se for uma matriz, eu não sei como é que eu faço. Sabe sim, eu já falei. Como é que você faz função de operador, função de matriz, né? Só substituir na série. Aliás, é uma outra maneira de conseguir essa igualdade que depois eu posso explorar na aula que vem, se você quiser, mas talvez não vá. Tá? Veja, deixa eu denotar uma coisa, né? Então, veja, o que a gente estabeleceu aqui? Se vale essa propriedade que está dentro do retângulo, então vale também essa igualdade aqui, ó. E isso inclui o caso de K igual a I. Quando K igual a I, exemplo, né? Tá? Então, já estabelecemos a igualdade, né, que a gente chama de forma de Euler. Tá? Por que isso aqui é importante no caso do I, hein? Tecnicamente? Porque é muito mais fácil lidar com exponenciais, parece que não, né? Do que com combinações de funções trigonométricas, tá? Quando você vai resolver equações diferenciais, analisar, tá? É incrivelmente mais fácil, você não tem noção. Ou tem, mas deixa passar mais tempo aí no curso de física, você vai ver que você nunca mais vai falar de cosseno e seno, tá? Quase, coitados. Tá? Até a parte que eu vou explorar aqui mais para frente de série de Fourier, eu vou focalizar muito fortemente na representação, não é? Em termos de exponenciais do tipo E elevado a I θ aqui, para esses cossenos e senos aqui. Tá? Então, isso aqui é oscilante, ó. Isso aqui é uma representação de uma função que oscila. A parte real e a parte imaginária oscilam com fases diferentes, se você quiser dizer assim, tá bom? Mas veja que interessante. Eu cheguei à conclusão que basta que essa propriedade seja satisfeita para que siga essa identidade, tá? Então, só para você ficar, né, para te dar assim uma semente para você brincar, note o seguinte, que existe um objeto, pelo menos, que eu estou lembrando aqui, que é real, inclusive, não tem nem I aqui, tá? Seria esse cara aqui, vou chamar de sigma. Então, vou chamar isso aqui de K, né? Faz de conta que o K agora é esse objeto agora. O que acontece com o K ao quadrado? Dá menos a identidade. Dá menos a identidade.
Pode verificar, faz o produto dessa matriz por ela mesma, ela vai dar menos a identidade. Na verdade, isso aqui é no R2, né? Se você pegar no R2N, onde N é um número inteiro positivo, né? Então, no R4, no R6, no R8, todas as versões de espaços reais, certo? Você vai ter objetos que podem ser construídos, onde aqui você tem uma matriz de identidade, que é metade, né? É N por N, ó. Tá? Isso aqui é um bloco N por N. Aqui você tem outro bloco N por N, aqui tudo zero, é um zero de dimensão N por N. Tá? São matrizes 2N por 2N, tá? Isso aqui, no espaço R2N. Onde aqui você tem a identidade, que é denotada por esse 1 escrito aqui, e aqui também, aqui tem menos a identidade, aqui mais a identidade, aqui um monte de zeros. Esses 4 blocos que eu denotei aqui são N por N, tá? Formando uma matriz 2N por 2N. Então, se isso aqui é menos a identidade, isso aqui é mais a identidade, é só você fazer essa matriz vezes ela mesma, que você tem K ao quadrado igual a menos 1, tá? Onde, claro, que 1 aqui é a identidade 2N por 2N, aqui no caso é 2 por 2. Então, veja, você estabelece uma identidade desse tipo, do tipo Euler, né, para objetos variados, né, não só o I. Esses aqui são reais, tá? Isso aqui é que o pessoal, é o começo de uma discussão que existe na matemática sobre variedades quase complexas, tá? Se você tem interesse, vá atrás desse termo que eu acabei de citar aqui, tá? Eu não vou, mesmo porque eu não tenho preparo para... Teria que dar outro curso, né? Para discutir essa questão aqui no curso de Física Matemática, tá? Mas é importante que você saiba, né? Porque sabe onde que isso aparece? Não é muito recente, não. Né? Em teorias de unificação, em teorias de campo que unificam a interação a fraca e a eletromagnética, né? Não, acho que eu falei errado. Mas isso aparece. Aparece dentro desse contexto. Você precisa definir esses objetos, tá? Enfim, eu acho que já falei bastante. Já estou começando a contar história, né? São 9h44. Você tem mais alguma dúvida? A aula que vem a gente começa, então, com a parte mais... com a parte propriamente de matrizes, que é essa aqui, né? Que eu acabei não começando, porque eu fiquei na revisão, que é importante também de fazer. Alguma dúvida aí? Já está liberado, né? Caso já estava, sempre teve, né? Liberado. Né? Mas... Então, vou parar a gravação.